Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Depois de 6 meses aqui, estou de volta no meu canal do YouTube para falar algumas coisas que Deus tem feito na minha vida, falar sobre meus testemunhos e falar mais de Jesus para vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre 2024. 2024 foi um ano de reconstrução na minha vida e na vida da minha esposa como casal. Então, fazendo uma retrospectiva desse ano, para quem ainda hoje é 30 de dezembro de 2024. Estou gravando aqui num quarto novo que nós construímos aqui, porque esse aqui era o quarto do meu enteado, meu filho. Ele casou em maio e aí a gente construiu um quarto de oração. Eu e minha esposa é o quarto onde eu tenho orado todas as manhãs e a gente faz as nossas reflexões de oração aqui. E a gente tem praticado as nossas orações diariamente aqui nesse quarto. Então é um quarto construído para as nossas orações. Eu queria falar um pouquinho mais para vocês sobre tudo. Eu estou montando a estrutura ainda, a gente está reformando esse quarto, então a coisa vai ficar bastante melhora um pouquinho aqui. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre esse livro aqui, tá? Eu li agora nesse último mês esse livro, Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios, de Rick Renner. Eu assisti um podcast, um trecho, na verdade, de um podcast no mês passado e que falava sobre esse livro. É um livro bastante interessante que fala dos momentos atuais que nós estamos vivendo dentro da igreja. E como é que funciona a temática desse livro? Antes da gente começar, eu gostaria de ler um trecho bíblico, que é da onde se baseia esse livro. Tá? Eu vou falar hoje sobre 2 Timóteo, no capítulo 3, e vou falar aqui do versículo 1 ao versículo 9. Na tradução da King James, a humanidade nos últimos dias. Sabe, entretanto disso, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, a quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É a semelhança de Janes e de Jambres, que se colocaram contra Moisés. Esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé, contudo não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Esse livro foi bastante interessante, é um livro denso, é um livro de um grande confronto espiritual. E foi um livro rápido que eu li, foi um livro bastante rápido. E é um livro que eu não quero ler uma vez só, é um livro que eu quero ler mais de uma vez. E basicamente, eu quero falar para vocês do que acontece hoje em dia, principalmente nas igrejas. Assim como nós humanos aprendemos dia a dia coisas novas, estudos novos, funções novas, estudos novos, nós humanos vivemos aprendendo. Todos os dias nós temos que aprender. Eu estou todo dia em reconstrução, todo dia lendo alguma coisa e aprendendo uma coisa nova. As forças espirituais, demoníacas, elas também estão em termos de evolução. E o que esse livro diz? Ele fala assim que hoje, e como é que eu posso lembrar que ele fala que
é muito prático isso, ele é muito do dia a dia hoje. Você não vê hoje muito nas igrejas, com raras exceções, as igrejas que a gente chama de manifestação demoníaca dentro das igrejas. Porque era muito claro hoje. O que nós vimos em 2024 foi muitos pastores e muitos membros de altar caindo. O que é cair? Cair é cair em pecado e ser destituído do altar. E eu vi muitos testemunhos desses caídos dizendo que eles estavam seguindo a voz do Espírito Santo. E a gente não está seguindo a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, ela nunca vai se manifestar para você, seja em profecia, em sonho ou em intuições, que a gente chama de que a voz fala ao coração. Ela nunca vai se manifestar contra um princípio bíblico. Eu vi casos dizendo que casais se separaram, e não foi um só, dizendo que seguiu a voz do Espírito Santo de que aquele amor era verdadeiro, que eles estavam vivendo um novo amor e um amor verdadeiro. Não existe um princípio bíblico que diz que existe uma dissolução de casamento para você viver com outra pessoa. Não existe esse princípio bíblico. É contra o princípio bíblico. E é isso que esse livro fala sobre as ações demoníacas dentro da igreja. Muitas pessoas estão achando que estão ouvindo a voz do Espírito Santo e não é a voz do Espírito Santo. Então nós temos que ter discernimento para aquilo que vem de Deus e que não vem de Deus. A mensagem que eu quero dizer para vocês hoje, no final de 2024, no penúltimo dia de 2024, é exatamente essa. Vamos cuidar para que 2025 nós ouçamos a voz do Espírito Santo, não a voz demoníaca. O Espírito Santo, ele nunca vai te confrontar contra a palavra da Bíblia. Nunca, nunca. Então, nós devemos sim testar as mensagens, as profecias. Lembre-se, julguem as profecias, nunca os profetas julguem as profecias. Então, vamos avaliar cada dia mais a voz que vem dentro do nosso coração. É isso que essa mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Vamos avaliar tudo que vem do nosso coração e avalie. Como eu falei no começo do vídeo, o ano para mim foi de 2024, foi de reconstrução. Foi reconstrução da minha vida financeira, foi reconstrução dos meus laços familiares, foi reconstrução do meu laço com a minha esposa, foi reconstrução minha com Jesus, foi reconstrução, eu me reconstruí com Jesus, eu me reposicionei com relação a Jesus. Eu não era uma pessoa de orar todos os dias, eu não era uma pessoa de estar em comunhão com Jesus todos os dias. Eu não era essa pessoa. Hoje, diariamente, há um ano, se eu falar para vocês que todos os dias é mentira, mas durante esse ano eu pratiquei as orações todos os dias pela manhã. Nesse último mês eu entrei num propósito com Jesus e que eu vou ler a Bíblia completa durante esse ano todo. Eu comecei no dia 9 de dezembro ou dia 10 de dezembro e eu já estou no 20º dia da leitura da Bíblia. Tem sido a coisa mais bonita, a coisa melhor que eu tenho feito. Desde que nós inauguramos esse quarto de oração, eu tenho praticado a leitura bíblica todos os dias pela manhã. E eu tenho feito meu devocional todos os dias de manhã. E praticado as orações, pedido a Deus. E uma coisa que eu aprendi também dentro da reconstrução de 2024 foi de não quero mais viver os meus sonhos, porque os sonhos de Deus são muito maiores do que os meus. Então eu tenho pedido diariamente para que Deus realize os seus sonhos sobre a minha vida. Eu quero deixar essa mensagem para você no finalzinho de 2024. Viva os sonhos de Deus sobre a sua vida. Cuidado com as vozes do Espírito que vocês têm ouvido. Cuidado se essa voz que vem, que você acha que é de Deus, confrontar as palavras bíblicas, ela não é de Deus. São vozes demoníacas. O demônio se aperfeiçoou para influenciar as nossas vidas, inclusive a minha. Eu tenho cada dia mais orado para que todo discernimento eu tenho que ter de Deus. E por último, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês que na noite passada eu tive um sonho, que não veio ao caso o sonho.
E aí, no meu devocional de ontem pela manhã, eu pedi para Deus me interpretar esse sonho. E na verdade, o que veio no meu coração, na palavra de Deus, foi o seguinte: esse sonho não veio de mim, porque esse sonho confronta a palavra bíblica. Porque era um sonho de pessoas envolvidas em adultério. Não era eu no sonho, mas eram terceiros envolvidos em adultério. Se a palavra de Deus, se a palavra que você acha que é de Deus envolve contra princípios bíblicos, isso não vem de Deus. Então cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com a voz que você está ouvindo. Julgue todos os dias a voz que você ouve. É isso que é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Eu quero deixar essa mensagem para vocês. Que o ano que vem seja um ano de oração, um ano de princípio. E leia esse livro, Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios, de Rick Renner. Eu comprei na Amazon, é um livro bem bacana, vale muito a pena. Vale muito a pena, é uma leitura bastante interessante de vocês terem. Eu vou falar mais na mensagem, nas mensagens que eu vou deixar gravado aqui para vocês sobre esse livro. É isso que eu queria deixar para vocês. Um feliz ano novo. Talvez eu volte amanhã com um novo vídeo, mas se eu não voltar amanhã, eu quero deixar aqui para vocês um feliz ano novo e um 2025 guiado pelos sonhos de Deus na sua vida. Que Deus cumpra o propósito na vida de vocês, como eu tenho solicitado para Ele cumpra os propósitos sobre a minha vida. Deus abençoe cada um.